A gente traz agora para esse momento um dos integrantes da comissão, o senador Ciro Nogueira, do Progressistas. Senador, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao CNN Novo Dia. Eu já lhe pergunto qual é a expectativa para esse primeiro dia, ouvindo o ex-ministro Mandetta e o ex-ministro Taixe, e qual deve ser o foco dos parlamentares da base aliada do governo nesse primeiro dia de depoimentos. Bem, bom dia. Acho que o foco é estabelecer a verdade. Acho que existe muitas guerras de versões. Essa CPI tem se transformado numa disputa política sem precedentes e o que mais nos assusta é que a população acompanha isso como se tivesse sido abandonada e os políticos resolveram preferir usar a guerra política como instrumento nesse momento para se beneficiar nas eleições de 2022. Eu só espero que isso hoje não ocorra na nossa comissão parlamentar de inquérito. Senador, Rafael Colombo aqui de São Paulo, bom dia. Gostaria de saber do senhor o seguinte: que dúvidas o senhor tem a respeito da passagem do ex-ministro Mandetta pelo Ministério da Saúde? O Mandetta, ao longo do tempo, foi se transformando num camaleão, uma pessoa que foi mudando de acordo com o tempo, né? E até finalizar quando deixou o Ministério, que passou a ser um crítico feroz do atual governo, e acho que ele tem muito o que explicar. Algumas posições que ele colocou, algumas situações que ele encaminhou, que, no meu ponto de vista, prejudicou muito a população, causando até mortes no nosso país. E eu acho que hoje é um dia perfeito para que a gente possa esclarecer todos esses pontos. E o senhor acredita que ele tenha tido protagonismo e voz para conseguir tomar todas as decisões no começo desse combate à pandemia, ou sempre encontrou um embate muito forte com o presidente da República, a ponto de a história entre eles terminar como a gente viu, com o Mandetta saindo do cargo? Mandetta é um dos melhores comunicadores que nós temos hoje no país. É um homem que preferiu, em vez de gerenciar o Ministério da Saúde, passar o tempo inteiro naquela bancada dando entrevistas, tanto que pouco efetivo se tornou a sua gestão no que diz respeito, principalmente, a levar equipamentos, logística aos estados. Foi uma passagem triste que eu espero que hoje seja explicada para o nosso país. Qual o impacto que o senhor vê, senador? Antes de mais nada, muito bom dia. Ótimo estar com o senhor aqui nessa entrevista. A demissão do Henrique Mandetta pode ter potencializado o número de mortes no país? Ou o senhor acha que a demissão acabou favorecendo, interrompeu uma gestão que estava errada? Eu não tenho dúvida, interrompeu a gestão que estava muito errada. Eu tiro, por exemplo, o meu estado. Naquela época, você chegava no Mandetta, eu tive diversas audiências com ele, e nada foi feito para levar uma saúde de qualidade aos estados. O Mandetta era um homem só bom de conversa. Você chegava lá, saía como se tivesse tudo resolvido, e nada foi feito nos estados na sua gestão. E eu espero que ele explique por que ele preferiu ficar mais tempo na mídia do que gerindo a saúde pública do nosso país. Senador, eu acordei hoje bem cedinho, às 5 horas da manhã, já estava lendo um artigo seu publicado hoje ainda, falando que a CPI era um erro político. E aí, de fato, a CPI já está instalada, não há como voltar. O que é a base governista? O que os senadores ligados ao governo podem fazer para contribuir, para ter uma CPI proativa, para que daqui para frente a gente tenha medidas efetivas para que haja menos mortes no Brasil? Essa CPI é um erro histórico. É como se eu te perguntasse o que você achou da entrevista, agora no meio. Posso perguntar ao final. Acho que o momento correto era depois de nós passarmos desse pico, desse momento de muita dificuldade. Eu me sinto hoje como se nós estivéssemos no 11 de setembro e estamos convocando os bombeiros, paramédicos, que deveriam estar cuidando de salvar vidas, para prestar depoimento na CPI. Eu acho que essa CPI pode, já que ela foi instalada, e nós vamos lutar para isso, que esteja restabelecida a verdade no nosso país. E uma guerra de informações, de versões, sejam esclarecidas. Eu acho que esse que é o importante. E que esses homens públicos que estão no comando da CPI não a utilizem como guerra política. Ele ficará uma imagem muito ruim para a nossa população. Senador, amanhã tem um dia todinho dedicado ao general Eduardo Pazuello, né? O único ex-ministro que vai ser ouvido num dia todo, pelo menos é o que diz o cronograma da CPI até agora. E ele
ao contrário do que o senhor lembrou do ex-ministro Mandetta, é alguém que não tem uma interlocução tão clara, né? Não se saía tão bem assim quando exposto para falar com a sociedade. O senhor prevê problemas amanhã? Eu espero que não. Se tiver a dar um conselho ao ministro Pazuello, que ele venha com a verdade. Ele venha para esclarecer os fatos, tem que ser tratado com muito respeito. Eu acho que só o fato de ter colocado ele um dia já é uma coisa estranha, né? E que os outros foram dois por dia, o dele não, já demonstra que a CPI tem um foco de tentar desgastar o atual governo. Mas eu espero que os homens públicos que estão envolvidos tenham consciência que a população está acompanhando com muita atenção esse momento tão importante do nosso parlamento. A última lembrança que os brasileiros têm do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, hoje é a imagem de um ex-ministro entrando num shopping sem máscara, que é um cuidado básico, né, e muito barato contra o coronavírus. O senhor acha que esta situação, esse episódio, foi um acaso ou é uma prova mesmo de negacionismo e negligência como um ex-ministro da Saúde? Eu acho que foi um acaso, até porque ele já explicou que se dirigiu ao quiosque quando estava vendendo as máscaras. A máscara dele, eu acho que, se não me engano, tinha sido deteriorada ou quebrada. Mas então, isso aí, pelo amor de Deus, gente, não é isso que vai mudar a realidade da população brasileira no que diz respeito ao combate da pandemia. Eu acho que nós temos ações muito mais importantes para esclarecer do que se o ministro estava usando ou não a máscara ao entrar em um shopping. Senador, considerando que é uma figura que acaba gerando repercussão, gerando notícia, ocupou a cadeira de ministro da Saúde, ou seja, o maior representante no quesito para todo o Brasil, um porta-voz da saúde. O senhor não considera negativa essa imagem, já que ele acaba sendo um exemplo para os outros e existe a própria determinação médica de que máscara é o básico que todos nós devemos usar em ambientes públicos? Eu acho que o quadro político do nosso país não tem inocentes. Inclusive eu, que nós poderíamos ter feito muito mais no parlamento. Um erro grave foi, por exemplo, nós só temos votado o orçamento que poderia ajudar no combate à pandemia há poucos dias atrás. O governo federal teve seus erros, eu não concordo com tudo que o presidente Bolsonaro coloca. Os governadores, sim, são os maiores atores no erro desse país, que receberam bilhões de reais e não investiram como deviam no combate à pandemia, e alguns deles são acusados de desvio de conduta, desvio de recursos pela Polícia Federal. E que eu espero que seja esclarecido na nossa CPI. Senador, a gente falou aqui do depoimento de ex-ministros, mas também será ouvido o atual ministro Marcelo Queiroga. E aí eu lhe peço, já diante dessa sua última resposta, que fala sobre erros, o que é possível, através desse depoimento do ministro Marcelo Queiroga, acertar nesse momento agora e para o futuro? Como eu lhe disse, é um erro grave a CPI estar convocando o atual ministro no momento de pandemia. O ministro devia estar no Ministério gerenciando essa crise. Como ele disse, ele está muito mais preocupado com CTI do que com CPI. Mas, já que ele vai vir e vai demonstrar tudo o que está fazendo, tem sido um excelente, um grande ministro, tem se comunicado bem, tem feito gestões para enfrentar essa pandemia. Eu tenho certeza que irão salvar muitas vidas. Eu acho que ele tem que vir com a verdade. Agora, um erro, nós tirarmos o nosso ministro do Ministério para vir depor em CPI nessa guerra política. Mas, como isso vai ocorrer, eu espero que ele venha com a verdade e esclarecer os fatos. Senador, os senadores que apoiam o governo na CPI, que entendem que um dos focos da CPI deve ser o destino do dinheiro repassado pela União para estados e municípios, querem que a CPI não dê em nada para o presidente Jair Bolsonaro, para os ex-ministros e para o atual ministro da Saúde? Poxa, você imaginar que um governador que desvia recurso público, em vez de tratar da população, não deva ser objeto de uma CPI, isso é querer que a CPI não dá em nada?
Eu acho que esse tem que ser o foco da CPI, não é se o presidente está usando máscara, não é se recomendou alguns remédios que na época eram, e eu mesmo usei esses remédios quando fui me tratar, e os maiores médicos desse país utilizaram quando foram se tratar. Então, eu acho que nós temos que... Pergunte à população o que é que ela prefere, não é investigar essas pessoas que desviaram recurso público, e desviar recurso público já é um crime. Imagine no meio de uma pandemia, que pode ter causado a morte de muitas pessoas, ou você não ter utilizado, ou você não ter utilizado isso para combater essa pandemia. Então, eu acho que nós temos que enfrentar e esclarecer esses fatos que são, sim, muito importantes. Senador, a gente já compreendeu aqui que o senhor se posiciona contra o acontecimento da CPI neste momento de pandemia e, evidentemente, que existe uma questão muito correta que é: todo esforço deve ser dedicado para combater a doença que a gente não tem aí do controle e continua perdendo muita gente. Por outro lado, se até o momento nós já perdemos mais de 400 mil brasileiros, daqui a pouco chegando aí na marca de 500 mil, já tivemos 4 trocas no Ministério da Saúde, o que deveria ser feito neste momento, que não fosse a CPI, então, de que maneira a gente conseguiria mudar esse cenário, ter um pequeno controle dessa doença que já acabou com a vida de milhares de brasileiros? Eu não sou contra a CPI, eu sou contra o momento que ela está sendo instalada. Nenhum país do mundo está fazendo uma CPI no meio da pandemia, no meio do auge. Tem casos como a Itália está fazendo agora, depois de um ano. Depois de um ano que ela enfrentou o seu pico, eles estão fazendo a sua CPI. Eu acho que a CPI, nesse momento, é um erro histórico. É como se nós fôssemos definir quem é o vencedor da guerra no meio da guerra, quem é o mocinho da novela no meio da novela. Isso que está fato, mas a grande maioria dos políticos tomaram essa atitude de buscar a guerra política no momento errado, em vez de tratar a população. Nós deveríamos estar focados em tratar a população, em imunizar a população, e isso que era o mais importante nesse atual momento. Em uma resposta anterior, o senhor falou assim: vamos ouvir a população, e talvez uma das formas mais intrínseca, né, do contato com a população, de ouvi-la, é no voto, que está chegando em 2022. Eu gostaria de saber do senhor qual o peso o senhor acredita que a pandemia ou a CPI da pandemia terá no próximo pleito, lembrando que nas eleições passadas, eleições municipais, a gestão pública, né, no trato com a pandemia, teve um peso especial, né, no componente ali, um componente especial do voto da população. Como vai ser em 2022? Nós temos que esperar o final da pandemia. Eu espero que até o final do ano nós estejamos com a população toda imunizada, virado essa página, e aí eu acho que é o momento correto que tanto os homens públicos que vão fazer as suas investigações, quanto com a população, principalmente no próximo ano, vai fazer a sua avaliação. E eu tenho certeza que o papel do presidente Bolsonaro vai sair muito positivo. E, de fato, quem é que vai imunizar a população? Você viu diversos governadores fazendo enfrentamento político aí, dizendo que lutavam, foram ao Supremo para poder comprar vacinas. E cadê as vacinas dos governadores? Qual foi o governador que comprou vacina? Nenhum. Quem vai imunizar a população brasileira será o trabalho do presidente Jair Bolsonaro. Com uma vacina que ele negava até pouco tempo, que é a Coronavac, não é, senador? A vacina que hoje imuniza, de cada 10 brasileiros, imuniza 7. Ele chegou a proibir o senador, o general Pazuello, ex-ministro da Saúde, de assinar um contrato antes disso para comprar a vacina, né? Por isso, você não acha que ele deixou muitos flancos abertos? Porque qualquer oposição, o senhor está no parlamento há tanto tempo, sabe disso muito melhor do que eu, qualquer oposição quer provocar desgaste a qualquer governo, seja ele quem for, né? Foi assim durante o mandato FHC, Dilma, Lula, enfim, e tantos outros. O senhor não acha que o presidente Bolsonaro deixou muito flanco aberto para que essa CPI fosse realizada agora? Eu acho que eu não concordo com tudo que o presidente Bolsonaro colocou, não. Essa questão do uso da máscara, algumas situações. Mas eu acho que tudo que pôde ser feito está sendo feito, né? Esse problema de vacinação é um problema mundial. O Brasil é um dos países que mais se vacina no mundo. Se não me engano, está chegando agora à 4ª posição no mundo.
Nós temos problemas graves porque nós não conseguimos, e isso não é culpa do presidente Jair Bolsonaro, produzir a nossa vacina. Isso é um defeito histórico, não investimos em pesquisa no nosso país. Mas é certo que Índia, China, Estados Unidos, Inglaterra, todo mundo está com problema de adquirir vacinas. E o Brasil é um dos países que mais adquiriu e que mais está vacinando a sua população.